Estamos iniciando mais um vídeo sobre as nossas questões relativas a direitos de família e nessa semana nós vamos discutir novamente sobre a guarda compartilhada, que recentemente virou lei, trazendo novas regras a esse instituto que é tão importante e que, de certa forma, é um instituto muito importante para o combate à alienação parental. Algumas dúvidas a respeito da guarda compartilhada ainda pairam sobre esta nova lei. A primeira delas é relativa à questão de domicílio. Com a ideia de uma guarda compartilhada, quanto instituto, o ideal, como a própria lei fala, é que haja o mais equilibrado possível o sistema de visitas, ou seja, que a criança fique, teoricamente, metade do tempo com o pai, metade do tempo com a mãe. Acontece que muitas vezes, fisicamente, isto não é possível, por questões de escola, por questões de tempo do próprio pai, da própria mãe, que muitas vezes não vão conseguir dar a melhor atenção para essa criança que, nesta fase de desenvolvimento, precisa nesse momento. Então, mesmo assim, quando não há uma proporção igualitária de tempo de convivência, não quer dizer que não é possível aplicar a guarda compartilhada. Ou seja, nós vamos poder ter a guarda compartilhada mesmo nos modelos mais básicos de convivência, aqueles quinzenais, com uma vez, duas vezes durante a semana. É ideal, claro, que se fosse possível que houvesse metade do tempo para cada pai, para cada mãe. Mas quando isso não é possível, nós ainda poderemos ter sim a guarda compartilhada como modelo de guarda aplicado àquele caso. Então, o período de convivência ele vai ser fixado de acordo com as necessidades das crianças, com a disponibilidade dos pais, obviamente. Principalmente nos casos de pais que moram em cidades diferentes. Como eles moram em cidades diferentes, é impossível imaginarmos que para gerir, por exemplo, questões de escola, nós possamos ter metade do tempo em cada um. Isso não vai ser possível. Entretanto, em períodos de férias, como já vinha praticado mesmo antes da lei da guarda compartilhada, é possível sim fazer o período metade-metade, porque lá no período de férias nós não temos o problema escolar, que não, durante o período letivo acaba aparecendo. Ainda dentro dessa temática escola, nós tivemos uma importante ratificação de um texto que já havia sido publicado anteriormente na lei, uma alteração da Lei de Diretrizes e Bases, que é obrigar as escolas a apresentarem todas as informações pedagógicas relativas àquela criança, tanto para o pai quanto para a mãe, independentemente do modelo de guarda, que na nova lei da guarda compartilhada há inclusive fixação de prazo e multa. Então os pais devem ficar atentos quanto à sua participação. Nós não somos mais reféns de querer saber qual é o desempenho escolar dos nossos filhos. Nós podemos pedir diretamente na escola, mesmo não sendo o pai ou mãe responsável pedagógico ou financeiro junto àquela instituição, podendo ela inclusive ser responsabilizada civilmente no caso de negativa. Outra dúvida que geralmente eu recebo nos meus e-mails e nos links que depois nós iremos compartilhar, é relativo à questão da pensão. A pensão alimentícia, ela tem um binômio que é necessidade e disponibilidade, mas a doutrina moderna, ela discute, na verdade, um trinômio, ou seja, há uma necessidade de proporção. Nós vamos ter, obviamente, que eleger quem são os responsáveis financeiros por cada questões relativas à criança. É claro que num sistema de convivência, onde metade do tempo a criança fica com o pai, metade fica com a mãe, obviamente haverá uma diminuição das despesas ordinárias, ou seja, a alimentação, por exemplo. Mas as despesas maiores, como questões de moradia, questões de escola, vestuário e por aí vai, ainda terão que ser discutidas independentemente do modelo de guarda, se vai ser compartilhado ou não. Há necessidade de eleger quem é o responsável por pagar a escola, quem é o responsável por comprar as roupas, quem é o responsável por todas as outras despesas, como natação, futebol e todas as outras atividades extracurriculares da criança. É possível sim fazer uma redução de pensão alimentícia nos casos onde, por exemplo, em certos meses do ano, a criança fica na integralidade do tempo com o pai ou com a mãe. Nesses casos é possível sim fazer uma redução, porque o outro não vai ter despesa alguma, ou pelo menos reduzida essa despesa. Então, a pensão alimentícia ela tem que ser tratada sempre como uma questão matemática, ou seja, correlacionando quanto que ganha o pai, quanto que ganha a mãe, quanto precisa a criança. E aí nós vamos ter uma contribuição proporcional do pai e da mãe para bancar as despesas da criança, independentemente qual a modalidade de guarda e com quem a criança está.
Nós vamos em outros vídeos fazer algumas questões práticas, algumas questões simuladas, mas hoje a ideia é, na verdade, discutir mais o instituto propriamente dito. Outra questão importante é que a lei da guarda compartilhada ela invoca a participação dos peritos, ou seja, psicólogos e assistentes sociais que irão atuar nos processos como verdadeiros auxiliares do juízo. E nós temos que lembrar que quando nós temos a atuação desses profissionais, nós somos obrigatoriamente exigidos a fazer o chamamento deles com as regras da perícia, ou seja, fazendo questionamentos, entre outros. Então, compartilhe este link, like ele, acesse as nossas outras redes sociais, como o facebook.com/Douglas Freitas Advocacia e também o nosso site, que é www.douglasfreitas.dv.br.